Que época terrível esta, onde idiotas dirigem cegos. A New World Order. À medida que o homem constrói seu mundo com a força do trabalho alienado, o cenário deste mundo se converte na prisão onde terão que viver. Um mundo sórdido, sem sabor, nem odor, que leva consigo a miséria do modo de produção dominante. Este cenário está em eterna construção. Nada nele é estável. A remodelação permanente do espaço que nos envolve se justifica pela amnésia generalizada e pela insegurança na qual devem viver seus habitantes. Trata-se de refazer tudo à imagem do sistema. O mundo torna-se a cada dia mais sujo e barulhento, como uma usina. Cada parcela deste mundo é propriedade de um Estado ou de um particular. Este roubo social, que é a apropriação exclusiva do solo, se encontra materializada na onipresença de muros, barreiras e fronteiras. São as marcas visíveis dessa separação que invade tudo. Mas ao mesmo tempo, a unificação do espaço, de acordo com os interesses da cultura mercante, é o grande objetivo da nossa triste época. O mundo deve transformar-se em uma imensa autópsia, racionalizada ao extremo, para facilitar o transporte das mercadorias. Todo obstáculo, natural ou humano, deve ser destruído. O ambiente onde se aglomera esta massa servil é o fiel reflexo de sua vida. Se assemelha a jaulas, a prisões, a cavernas. Porém, contrariamente aos escravos e aos prisioneiros, o explorado dos tempos modernos deve pagar por sua jaula. De tanto obedecer, adquirimos reflexos de submissão. Anônimo. O melhor de sua vida foge entre seus dedos, mas ele prossegue assim, pois já está acostumado a sempre obedecer. A obediência se tornou sua segunda natureza. Ele obedece sem saber por qual razão, simplesmente porque ele sabe que deve obedecer. Obedecer, produzir e consumir. Eis aí o trítico que domina sua vida. Obedece-se aos pais, aos professores, aos patrões, aos proprietários, aos comerciantes. Obedecem-se também às leis, às forças da ordem e a todos os tipos de poderes, pois ele não sabe fazer outra coisa. Não existe algo que lhe dê mais medo que a desobediência, já que desobedecer, aventurar, mudar é muito arriscado. Assim como uma criança que se perde de vista de seus pais. O escravo moderno se sente perdido, sem o poder que o criou. Então, ele continua obedecendo. É o medo que nos fez escravos e que nos mantém nesta condição. Baixamos a cabeça frente aos donos do mundo. Aceitamos essa vida de humilhação e de miséria somente por medo. No entanto, dispomos da força numérica frente a essa minoria que governa. A força deles não sai de seus policiais, mas de nosso consentimento. Justificamos nossa covardia diante do enfrentamento legítimo contra as forças que nos oprimem com um discurso cheio de humanismo modernizador. A rejeição da violência revolucionária está ancorada nos espíritos daqueles que se opõem ao nome dos valores que este mesmo sistema nos ensinou. Porém, quando se trata de conservar sua hegemonia, o poder não hesita em se vestir da violência. No entanto, ainda existem indivíduos que escapam ao controle das consciências, mas estão sob vigilância. Todo ato de rebelião ou de resistência que está de fato assimilada a uma atividade desviada ou terrorista. A liberdade só existe para aqueles que defendem os imperativos mercantis. A oposição real ao sistema dominante, infelizmente, é totalmente clandestina. Para estes opositores, a repressão
é a regra em uso. E o silêncio da maioria dos escravos frente a essa repressão está justificado na aspiração mediática e política que nega o conflito existente na sociedade atual. O escravo moderno está convencido de que não existe alternativa na organização do mundo atual. Ele se resignou a esta vida, porque pensa que não pode haver outra, e é aí mesmo que se encontra a força da dominação presente. Entreter a ilusão desse sistema que colonizou toda a face da Terra. É o fim da história. Convenceu a classe dominada que adaptar-se à sua ideologia é como adaptar-se ao mundo tal qual se mostra e como sempre foi. Sonhar com outro mundo se tornou um crime criticado unanimemente pelos meios de comunicação e os poderes públicos. O criminoso, na realidade, é aquele que contribui, consciente ou não, na demência da organização social dominante. Não existe loucura maior que a do sistema atual. Frente à devastação do mundo real, é preciso que o sistema atual colonize a consciência dos escravos. É por isso que no sistema dominante, as forças de repressão são precedidas pela dissuasão, que desde a infância realiza sua obra de formação de escravos. Eles devem esquecer-se de sua condição servil, de sua prisão e de sua vida miserável. Basta olhar esta multidão hipnotizada frente às telas que acompanham sua vida cotidiana. Eles enganam sua insatisfação permanente com o reflexo de uma vida sonhada, feita de dinheiro, de glória e aventura. Mas seus sonhos são tão lamentáveis como sua vida miserável. Existem imagens para todos e por todos os lados. Essas imagens levam consigo a mensagem ideológica da sociedade moderna e serve de instrumento de unificação e de propaganda. Vão crescendo à medida que o homem é desapropriado de seu mundo e de sua vida. A criança é a primeira vítima dessas imagens, pois se trata de sufocar a liberdade desde o berço. É necessário torná-los estúpidos e tirar-lhes toda a capacidade de reflexão e de crítica. Tudo isso se faz, evidentemente, com a cumplicidade desconcertante dos pais, que não buscam sequer resistir frente à força imponente de todos os meios modernos de comunicação. Eles mesmos compram todas as mercadorias necessárias para escravizar sua progenitura. Desapropriam-se da educação de seus filhos e deixam que o sistema alienador e medíocre se encarregue dela. Existem imagens para todas as idades e para todas as classes sociais. Os escravos modernos confundem essas imagens com cultura e, às vezes, com arte. Recorrem seus instintos mais baixos para vender qualquer mercadoria. E é a mulher, duplamente escrava da sociedade atual, que paga o preço mais alto. Ela é apresentada como um simples objeto de consumo. Ela cria modelos, aliena as massas, mente e promove frustrações. Difunde-se a ideologia mercantil pela imagem.
pois o objetivo continua sendo o mesmo: vender. Modelos de vida ou produtos, comportamentos ou mercadorias. Vender é o único que importa. Estas pobres criaturas se divertem, mas esse divertimento só serve para distrair os mesmos do verdadeiro mal que lhes afeta. Deixaram que fizessem de suas vidas qualquer coisa e fingem sentir-se orgulhosos por isso. Tentam transmitir uma satisfação, mas ninguém acredita. Não conseguem enganar-se a si mesmos quando se deparam com o reflexo frio do espelho da vida. Assim, perdem tempo com estúpidos que lhes fazem rir e cantar, sonhar ou chorar. Através do esporte mediatizado, se representa o êxito e o fracasso, os esforços e as vitórias que os escravos modernos deixaram de viver em seu cotidiano. Sua insatisfação lhe incita a viver por procuração frente ao aparelho de televisão. Assim, como os imperadores da Roma antiga compravam a submissão do povo com pão e jogos, hoje em dia é com diversões e consumo do vazio que se compra o silêncio dos escravos.
Cavalheiros, a vida é muito curta. Se nós vivemos, vivemos para andar sobre as cabeças dos reis.